Essa questão do vidro da janela com vidro laminado ou vidro insulado, como é aqueles vidros duplos, nem sempre ele resolve o problema do ruído do trânsito, porque o ruído do trânsito tem uma característica específica, isso vai a ver com a frequência do ruído. Então, quando a gente trabalha vai olhar esses vidros, especificação de janela, eu vou falar só de vidro, porque, embora valha para toda a estrutura de janela, tá? Mas a gente sempre acaba, como é difícil a gente encontrar o desempenho específico das esquadrias, então a gente acaba olhando mais para o vidro, que é a maior parte também da janela em si, do elemento principal. Aquele valor RW que aparece ali, essa é uma curiosidade, ele está associado com o espectro da voz. Então, se a gente pensar, se a gente quiser isolar uma conversa do vizinho pela janela, tem um valor de RW, que está associado com o tipo de som da voz humana. Quando a gente olha para o trânsito, tem um outro tipo de som, aquele RW talvez não seja suficiente. Então, quando vocês forem olhar por alguma especificação de janela, você vai ver que tem em laboratório, os dados é RW, entre parênteses um C e um CTR, que é um termo de correção do espectro sonoro. Então, esse CTR sempre é -2, -3, pode ser até -5. Então, isso vai compor com RW e vai te dizer, olha, o ruído da rua vai passar mais. Então, às vezes, a gente põe uma janela lá, 30 dB, e vai medir e dá pior, porque o tipo de ruído é outro, então não atenua tão bem assim. Então, tem esses detalhes que tem que olhar, não é só porque é laminado, que é melhor do que um vidro simples. Ô, Vitor, essa especificação fica no próprio vidro, fica na hora da compra? Onde é que a pessoa encontra essa informação? Quando o fornecedor da janela faz um laudo técnico, isso vem do laboratório. Ele vai ensaiar no laboratório, vai dar um valor de RW, porque ele vai testar isso, qual é o isolamento da minha janela, ou seja, qual é o RW da minha janela. RW é índice de redução sonora. Então, qual é o isolamento dela? Então, fazer esse índice de redução sonora, você olha vai fazer em laboratório. A porta também tem, os blocos também tem. Mas quando você projeta a fachada, o som... como é que ele faz para atravessar a parede? Como é uma variação de pressão, ele fica empurrando a parede. Não é como a luz que passa na janela. Ele tem que empurrar a janela. Se a janela vibrar, essa vibração vai propagar o ruído para dentro. A especificação da janela é importante por isso. Então, o RW, o índice de redução sonora da janela, vai ser importante. Eventualmente, o ruído que está incidindo, que a gente quer isolar é o trânsito. Se o trânsito é urbano, não necessariamente você vai ter que ter uma janela muito espessa. Um vidro mais simples pode ser suficiente para atenuar aquele ruído de trânsito. Eventualmente, você vai precisar, conforme a intensidade, alguma espessura a mais. Então, essa questão de apenas por ser vidro laminado, a gente pode cair em algumas situações que, conforme o tipo de ruído, ele pode ser até pior do que um vidro simples. E o ruído do trânsito é o que é o da rua, né? Tu falou. É da rua, exatamente. E essa escolha da janela... vamos supor, com laminado ou não laminado, você falou que às vezes pode ser até pior. Por que pode ser até pior? É por causa do espectro do ruído. O ruído do trânsito urbano, ele é um ruído mais grave. Então, ele é mais grave do que a voz. Então, como esse índice de redução sonora, RW, que a gente sempre olha, está mais associado à voz, e o ruído do trânsito é mais grave, está mais baixo, em baixa frequência, essa composição de vidro laminado pode ter uma deficiência do isolamento em baixa frequência, e aí é pior. Qual que é a melhor forma de isolar até as baixas frequências? Quais são as sugestões, o caminho? O que vocês fazem para isolar o máximo possível? O mínimo do desempenho é 80 dB. Isso é muito fácil de conseguir esse desempenho. É bem elementar até. Todo mundo que seguir uma forma construtiva padrão, seguindo normas, digamos assim, se já não atendia esse 80, estava muito próximo. Então, as soluções para atingir o mínimo do desempenho são simples, né? Tem uma engenharia, são consagradas, tem que haver sempre um cuidado na execução, isso é determinante, mas as soluções são bem simples, passa por manta, passa por algumas outras soluções, que pode ser essa manta, pode ser sobre o contrapiso, ou agora tem umas argamassas já com flexíveis para sentar a cerâmica direto, então tem várias soluções. O mínimo é tranquilo. A partir daí a gente vai para o intermediário superior, começa a ter mais detalhe. Assim, a solução é a mesma, grosso modo, tá? Só que aí depende muito da execução. Começou a errar a execução, ter ponte acústica. O que quer dizer ponte acústica? É o contato rígido entre o contrapiso e a estrutura, por exemplo. Não pode.
Começa a errar na execução, todo o desempenho, toda a questão de manta vai por água abaixo. Vamos considerar, continuando. Atendeu o mínimo, atendeu o intermediário, atendeu o superior, tá tudo ok. Pô, mas eu escuto meu vizinho. Sim, escuto. O caminhar dele, por exemplo. Antes de ir para a parte do vizinho, o que é o mínimo, o que é o intermediário e o que é o alto? O desempenho mínimo, olhando para o ruído de impacto, é 80 dB. O intermediário é 65 e o superior é 55. Então, do mínimo para o intermediário é um passo grande, 80 para 65. Do 65 para o 55 é um passo menor, só que é muito mais difícil. Começa a ficar mais difícil. A distância parece menor, mas começa a ficar bem mais difícil de atingir. Atingir o mínimo é tranquilo, tem N soluções no mercado. Mas o que eu queria voltar a dizer é o seguinte, esses valores, de novo, eles estão associados sempre à questão do espectro da voz. Então, ele vai, mesmo o impacto, ele está o parâmetro que se usa, o LNTW, ele está associado ao espectro da voz. Só que o caminhar, na hora que a gente está caminhando, esse ruído, por ser de impacto, ele tem componentes de frequência mais baixas, mais graves. E acaba que esse sistema de isolamento não consegue atenuar alguns ruídos de mais baixas frequências. Por que você sempre costuma dizer que usar manta não quer dizer muita coisa? O que é importante realmente o cliente saber? A dificuldade que a gente tem, Sandra, a manta, a gente vai especificar a manta, tem toda a parte de especificação, a gente olhar alguns detalhes técnicos da manta que o fabricante tem que dar para nós, para a gente poder dimensionar. Isso tem a ver com espessura de contrapiso também, o tipo da laje, todo esse conjunto, se você olhar na norma de desempenho, vai aparecer lá o sistema de piso, é uma laje base, impermeabilização, isolamento acústico, contrapiso, revestimento, grosso modo é isso aí. Então, todo esse conjunto é o sistema de piso. Então, só a manta resolve? Não necessariamente. Tem a ver com espessura de contrapiso, isso vai acionar ou não a manta. E o detalhe é a execução da manta. Isso é da manta e do piso em si. Isso é muito importante. Muito assim, como a ideia é você ter um sistema isolado estruturalmente, você não pode ter contato rígido, então você tem que garantir que não há esse contato rígido. Então, a execução é importante. Furou, rasgou a manta, passou o concreto pela manta, ligou com a estrutura, o desempenho caiu. E aí começa, mas essa manta não é boa. Não. Será que a manta não é boa? Eventualmente não é. Mas será que a execução foi bem feita? Esse é o sempre ponto. Então, muitas pessoas só me perguntam qual é a melhor manta. Olha, a melhor manta é assim, aquela que vai se adequar ao desempenho que você busca, e a execução é muito importante. Tem que executar corretamente. Tem vários casos que eu já vi de fazer teste de ruído de impacto, você martela, e só de ouvido você percebe, aqui não tem isolamento algum, e quando vai perguntar para o consultor, não, a gente colocou manta aqui, você começa a olhar excesso de falha de execução, então, ou seja, jogou dinheiro fora. Até o momento, inclusive, em termos de normativa, a gente não consegue atestar o desempenho de uma obra olhando para o projeto. Desempenho acústico, tá? Outros desempenhos, tudo bem. Desempenho acústico, que é o nosso tema, a gente não consegue, não pode atestar olhando para o projeto. Pode projetar tudo bonitinho, pode executar e no final tem que testar. Se você não testar, você não pode afirmar que aquele desempenho que você tem é mínimo, é intermediário ou superior, como foi vendido no projeto. Então, no fim das contas, tem esse detalhe, por isso que a execução é muito importante, está atrelada a todo o processo. Outros desempenhos, talvez só com desenhos e simulação, você consegue atestar, isso aí é aceito em termos de validação. A questão acústica não, tem que ser feito o teste em campo. Sempre vai ter que ser feito isso aí. Em campo e depois de executado, né? Exatamente. Final do final. Assim, eu recomendo assim, apartamento pronto para entrega. Aquele que vai testar. Tá? Isso aqui funciona. Para o cliente final, o usuário, ele vai ter, esse aqui é superior, mas assim, a questão acústica, a gente trabalha com a dimensão é decibel. Quanto menor decibel, mais superior né? É isso? E de impacto, sim. Tá? Se a gente está ouvindo som. Depende um pouquinho, porque na hora, se a gente pensar no índice de redução sonora, o isolamento acústico da janela, ter noção, vai ser o contrário. Porque uma janela que tem um índice de redução sonora 20 dB é mais frágil do que uma que tem redução sonora 30 dB. Porque daí é o elemento que está dizendo para a gente, olha, eu vou garantir que eu vou segurar 30 decibéis. Entendi. Todo o resto eu não vou segurar, vai passar. Então, nesse momento, é o inverso.
Legalmente, assim, quando eu pego e testo um aparelho aqui no meu quarto, tem que dar no mínimo 80, no máximo 80, e se eu chegar em 55 eu tô no superior, é isso? Muito grosseiramente, sim. Muito grosseiramente. Uma ideia por aí, né? Tu foi muito mais específico. E se eu quero avaliar a minha janela, aí é o contrário. Aí, quanto mais decibéis ela protege, entre aspas, né, ela segura, melhor é o desempenho interno. Né? Só tem que cuidar o seguinte, essa questão do medir 80 ou 55 em relação a uma máquina de impacto padronizada. Porque senão vai virar, a gente vai falar alguma coisa que ela vai entender errado e vai ser, não, o Vitor falou, não, eu não faço isso. Não é sair fazendo o seu teste sozinho, sem nada. Tipo, vou botar aqui o equipamento, vou ver quanto é que dá. O que a gente mede aqui, claro, o que quem está escutando para a gente, para o usuário final, quanto menos é melhor. Sem dúvida nenhuma.